Amém? Então quem é que pode ser salvo dentro da ideia do texto? Tanto o judeu como o grego. Ou primeiro o judeu e depois o grego. Isso quer dizer, tanto os descendentes biológicos de Abraão via Isaac, como qualquer outro ser humano, só pode ser salvo se crer no vocês estão devagar, me ajuda aí. Se crer no Evangelho. Amém? Vamos para a terra, mais um texto aí. Olha como é interessante. 1 Pedro, capítulo 1. Se nós não identificarmos o Evangelho no processo da lição, podemos nos perder. Capítulo 1, versículo 24. Vamos lá, igreja, pode ler? Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. 25. Vai. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhe foi anunciada. Se você ler em alguma tradução, diz assim: esta é a palavra que vos foi evangelizada. Tem alguma Bíblia com essa expressão aí? A minha tem. Então, evangelizada. Quando Jesus esteve aqui, ele falou o seguinte: ide por todo mundo e pregai o quê? O Evangelho. Em outras palavras, está dizendo: anunciai a palavra a todas as nações. Quem crê no Evangelho e for, quer dizer, não adianta ser batizado sem crer no Evangelho. Tem que crer primeiro. Amém? Será o quê? Salvo. Agora, como é interessante, por isso que eu costumo, irmãos, ler a Bíblia, e vocês já me conhecem muito bem, que se a gente parar só na lição bíblica, a gente pode até não entender bem o assunto. Você tem que se aprofundar. Porque a lição bíblica, por mais que ela possa estar correta, ela pode ser a minha interpretação escrita. A Bíblia não é a minha interpretação escrita. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Vamos imaginar que Pedro não existisse na Bíblia. Que Pedro não existisse. Olha o que Isaías falou pela graça de Deus. Foi em Isaías capítulo 40. É só você imaginar como é interessante, guerreiros. Versículo 7. Vamos lá? Seca-se a erva que murcha a flor, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é. Para aí, deixa a tela aí, por favor. Olha como é interessante. Esse texto é exatamente o que Pedro falou no versículo 24. Sim ou não? Sim. Mudou alguma coisa? Sim ou não? Não mudou. Olha o versículo 8. Vamos lá? Seca-se a erva e murcha a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Mudou o que está no versículo 25? Também não mudou. Esse é o ponto importante. O Evangelho é a palavra de Deus. O Tiago murcha, você murcha, nós murchamos, nós saímos, nós passamos. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém? Então, se nós não estudarmos o Evangelho que liberta à luz da palavra de Deus, quando você vai lendo Gálatas, se você não interpretar Gálatas à luz da palavra, você pode se perder. Esse é o assunto que a gente vai estudar nesse trimestre. Vamos para a lição? Introdução. Quem lê a introdução? Com a graça de Deus, estamos iniciando mais uma série de lições bíblicas. Desta vez a lição será sobre a carta de Paulo aos Gálatas, um dos livros mais impressionantes já escritos pelo apóstolo, porque mexe com toda a nossa compreensão sobre o que é ser cristão. O título geral da série é O Evangelho que Liberta, estudos baseados na carta de Paulo aos Gálatas. Neste primeiro estudo, trataremos de algumas informações introdutórias sobre a carta, com base nos seus primeiros versículos. Neste pequeno trecho, Paulo já introduz sua visão sobre o Evangelho que percorrerá toda a carta.
Paulo, irmãos, antes de se converter, ele era o quê? Seguidor. Seguidor do quê? Do Evangelho. Antes de se converter. Ele era seguidor? Perseguidor. Perseguidor. Perseguidor do Evangelho? É isso que ele era? Ou ele perseguia a igreja? Cristãos. Ele perseguiu os cristãos. Por que ele perseguia a igreja? Não entendeu o propósito de salvação. Porque ele não entendeu o Evangelho. Pode ser. Mas ele era um bom judeu, irmão. Ele era um bom judeu. Por ele ser zeloso, ele queria fazer isso. Aí, dentro da visão dele, o que era a igreja para ele? Algo errado. Algo errado. O que mais, irmão? Vamos lá, me ajuda, que eu tenho pouco minuto. O que era a igreja para ele, irmãos? Charlatanismo, só via dinheiro, fechar a mente das pessoas. Mas resumindo, sabe o que era a igreja para ele? Atos capítulo 9. Olha o que era a igreja para Era Paulo. contra Cristo, né? A igreja. Ele era contra Cristo, Paulo. Mas para ele a igreja era o quê? Atos 9, põe na tela aí. Ô, pastor Tiago, para ele, a visão humana assim, da igreja, a igreja estava contra o verdadeiro Cristo. Para ele, na verdade, ele nem conhecia Cristo. Para ele a igreja era contra Deus. Porque ele tinha um conceito totalmente judaico. Aí antes de se converter, é o que diz o texto. Vamos lá, igreja. Saulo, porém, enfrentando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote 2. e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que caso encontrasse alguns do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Antes de Paulo se converter, alguém está com a Bíblia aberta aí nesse capítulo? Alguém abriu ou não? Ninguém abriu? Amém. Sim. Ó, se vocês abrirem Bíblia, eles vão lá. Tem que aprender a abrir Bíblia. Na terra é bom, mas é bom saber manusear. No versículo 2 há uma palavrinha conforme a tradução. Alguém pode ir ao versículo 2 na Bíblia, ver se aparece a palavra? E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, Onde você está aí? Atos 9, versículo 2. Entendeu? Peraí. Ok, Hernani, obrigado. Vamos juntos aí, Hernani. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquela seita. Parou. Seita. No conceito de Saulo, antes da conversão, a igreja era o quê? Seita. Era uma? Seita. E depois que ele se converteu, o que é a igreja para ele? Olha, mas é só a introdução do assunto, tá? Vocês têm que guardar isso aí. Atos 24. Atos 24, 14. Vamos lá, irmãos? Mas confesso-te isto, que seguindo ao caminho, aquele que não seita. Parou. Na visão dele, a igreja era o quê? Seita. E agora algumas pessoas ainda continuavam achando que a igreja era uma seita. Ele achava. Depois ele se converteu. Aí ele diz, ó, mas confesso-te isso, que seguindo o caminho a que eles quem? Os que estavam perseguindo a igreja, depois ele se converteu, chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na onde? Na lei e nos profetas. E nos profetas. É assim que Paulo servia a Cristo, crendo nos profetas e na lei. Então, quando alguém diz que Paulo é contra a lei, é porque não estudou a Bíblia. É por isso que Gálatas é complicado. Mas é só a introdução, amém, irmãos? Amém. Alguma pergunta? Aí eu gostaria que você deixasse claro O quê? que tipo de sacerdote ele foi de autorização. De que lado estavam os sacerdotes? Na realidade, é exatamente o judaísmo. Porque é onde ele ainda estava filiado. O conceito dele ainda era judaico. Certo, ele criava
Assim como nós temos, eles também tinham sacerdote. O judaísmo sempre teve sacerdote. Aí nós temos sacerdote hoje. Só que não é o sacerdote humano, é o sumo sacerdote chamado Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, indo para a lição, vou mudar um pouquinho meu estilo de passar a lição. Quem estudou diz amém. 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 Então vou ler a primeira pergunta. Só para ver se vocês estudaram comigo. Quem é o autor da carta aos Gálatas? Paulo. Tem certeza? Sim. É isso mesmo? Tá bom. Vamos continuar. O que Paulo fez questão de dizer ou de deixar claro sobre si mesmo nas palavras introdutórias da carta? O que ele quis deixar claro? Quem estudou sabe. Vamos lá, irmãos. Eu estou dizendo para vocês. O que ele deixou claro, irmão? Quem estudou sabe. Olha a complicação aí. Não estudaram. Como que ele se apresenta na carta, irmão? Gálatas capítulo 1, versículo 1. Vamos lá, alguém aí? Jeová. Gálatas 1. Pode ler. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homens, algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai que ressuscitou dentre os mortos. Então Paulo se apresenta como apóstolo. Apóstolo não por parte de homens, nem por intermédio de homem, quer dizer, não tem homem no meu chamado. Eu sou apóstolo porque Deus me chamou, fui chamado em Cristo, porque Cristo me chamou. Amém? Isso é importante. Agora, irmãos, por que Paulo se apresenta dessa forma? Irmãos, o assunto não é tão simples assim. Como Paulo faz questão de se apresentar assim, de colocar a credencial dele, de apresentar-se como apóstolo, é porque ele tem certeza do chamado. E a igreja na Galácia, não se esqueçam que ele escreve uma carta para as igrejas na região da Galácia. Amém, irmãos? Amém. Ele não escreve a carta para uma igreja, mas para algumas igrejas naquela região. Aquela igreja tinha sérios problemas. E um dos problemas que a igreja tinha, sabe qual é? Põe na tela, por favor, 2 Coríntios 11. A igreja tinha um problema seríssimo. E qual é o problema que a igreja tinha? 2 Coríntios 11, versículo 13. Olha lá, igreja. Pois os tais... Para aí, só para a gente entender. A igreja naquela época, ela estava contaminada por falsos apóstolos. E consequentemente, esses apóstolos, eles não eram tão simples assim, porque eles se transfiguravam ou se disfarçavam em apóstolos de Cristo. Então a igreja, se nós hoje não entendemos, tem apóstolos hoje por aí? Tem um monte de apóstolos. E se você e eu não entendemos, a gente corre sério risco de ser envolvido por esses ensinos de falsos apóstolos. E é o que estava acontecendo na igreja? Na Galácia. Então Paulo se apresenta: eu sei quem me chamou. Eu sei porque sou apóstolo. Amém, irmãos? Você sabe porque você é servo? Ei, você sabe por que você é servo? Você sabe por que você está aqui? Ah, tá fraco demais, irmãos. Ô Jesus amado, eu vou ter 2 horas para passar essa lição. Você sabe por que você está aqui ou não? Sim. Será que você não está aqui porque você está seguindo a tradição dos seus pais? Irmãos, isso é sério. Tem alguém que pode estar na igreja visível ainda porque herdou uma tradição dos pais, mas não consegue discernir o evangelho ainda. Não tem compreensão sobre o evangelho, mas está aí na igreja visível. Paulo sabia quem tinha chamado ele. Então Paulo vai escrever uma carta porque ele tinha uma responsabilidade séria diante de Deus. Uma responsabilidade séria. Põe na tela Atos 13. Atos 13. A gente vai ler 2 versículos, irmão. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Pode ler na tela.
Igreja? Ora. Ora, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Calaço de Herodes, Interpreta e Saulo. 2. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separarem a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamados. Você entendeu ou não? Ele foi chamado para uma obra. E ele sabia qual é essa obra. Qual é essa obra, irmãos? Atos 9. Põe na tela aí. Isso é muito importante. Se nós entendemos quando Paulo defende o apostolado dele, a gente fica perdido na caminhada. Quando Paulo ainda estava tendo um encontro com Jesus, olha o que Deus falou para Ananias. Vamos resumir um pouquinho, lendo o texto a partir do versículo 13. Vamos ler alguns versículos. Vamos lá, irmãos. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Para um pouquinho aí. Você vê que Ananias está falando com o Senhor. Porque Paulo tinha tido um encontro com Jesus. Agora Deus, ou Jesus, se você preferir, o Senhor tem uma missão para dar para Ananias. E Ananias está todo preocupado, falando: esse camarada não presta, ele perseguiu o teu povo. Versículo seguinte. Vai. Disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Aleluia. Uma coisa interessante, irmãos. Ele não tinha iniciado nada ainda. Ele tinha tido um encontro com o Senhor. E a hora que Deus fala sobre ele: é para mim um vaso para fazer o quê? Para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Olha o versículo seguinte. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Então Paulo, quando se apresenta, ele se identifica. Você, quando você fala, você tem que saber quem você é, ainda que as pessoas se levantem contra você. Você não está nessa terra, nós não estamos aqui como cristãos para convencer as pessoas. Nosso papel não é convencer ninguém, amém, irmãos? Mas temos que saber quem nós somos. Você tem que saber quem te chamou. Por que você está aqui? Isso é sério. Amém, igreja? Amém. Então, quando Paulo se apresenta, é porque ele precisa falar seriamente com a igreja. E por mais que alguém tivesse dúvida sobre ele mesmo podia ter dúvida. Ele ia enfrentar confusão teológica na época. Ia enfrentar os falsos profetas, ia enfrentar os falsos apóstolos, ia enfrentar uma igreja contaminada com muitos raciocínios, muitos pensamentos. Mas ele não podia ter dúvida do chamado dele. Amém? Amém. Posso dar sequência? Amém. Posso ou não? Vai. Pode fazer a aplicação? Vai, faça a pergunta aí, Pierre. Qualquer coisa a gente está correndo. Para os nossos dias hoje a gente percebe, principalmente nessa nova fase que a igreja está vivendo, a gente percebe que há muita dificuldade para a gente entender isso. Para que eu fui chamado? O que Deus quer que eu faça? O que eu posso fazer nesse contexto aí para ajudar o Evangelho? Então a gente percebe que existe muita dificuldade. Eu não sei se essa forma dificultou para a gente, para o nosso tempo, esse modo de fazer, porque ali Paulo ele recebeu aquele
aquele chamado, Deus, o Espírito Santo falou com alguém ali e Deus foi confirmando tudo. Vai, continua aí. A gente percebe que não acontece bem assim, dessa forma. Então, assim, a pergunta é como a gente pode entender hoje? Eu posso entender o que Deus quer que eu... Qual é o meu ministério? O que eu posso desenvolver? Como que eu posso? Deixa eu tentar resumir a sua pergunta. Sim. Com qual mão você escreve? Se você fosse escrever com a esquerda, você teria facilidade? Facilidade não. Mas seria possível? Mas teria que aprender a escrever com a esquerda. Que está acostumado a escrever somente com moral da história. Irmãos, é duro, eu vou ter que falar isso com vocês. Nós herdamos o costume errado com relação ao Evangelho. Nós fomos chamados para cantar? Fomos chamados para congregar? Fomos chamados para quê? Esse é o problema nosso. Deus não chamou ninguém para cantar. A gente canta para adoração, mas não foi chamado para cantar. A gente foi chamado para quê? Olha para que a gente foi chamado. Ai, Jesus, eu me converto. Olha para que a gente foi chamado. 1 Pedro, põe na tela 2. Aí, se a gente não aprender isso, para quem a gente foi chamado, a gente perde muita oportunidade. E muitas vezes não é oportunidade de ficar no público pregando, irmãos. É no ponto de ônibus. 2, versículo 9. Vamos lá, igreja. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem é que foi chamado para anunciar as grandezas? Está fraco? Quem é que foi chamado? Ah, está ruim a resposta. Irmãos, quem é que foi chamado? Olha para o texto, irmãos. Quem é que foi chamado? Nós. Irmãos, olha para o texto, pelo amor de Deus. Quem foi chamado num texto ali? Olha o que está escrito, ó. Mas vós sois a geração eleita. Você faz parte dessa geração? Sim. Senão você está fora. Então você não foi chamado para cantar. E Paulo, na verdade, quando ele era questionado, ele afirmava justamente isso, né? Ele afirmava tanto que ele tinha visto a Cristo, que é uma verdade nossa, para nós conversarmos, nós vemos a Cristo, como a gente vai ver lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1, que ele fala assim: se eu sou apóstolo, se vocês são frutos meus, então quer dizer que eu sou um apóstolo. Então não está resolvido. Deu para entender, irmãos? O grande problema está aqui, é que a gente, por exemplo, eu vi um comentário há uns 50 anos atrás. Você sabe que eu acrescento o tempo, né? Quando eu quero. Tá? Uma determinada igreja, não importa qual foi, fez um festival aí, né? Festival. Alguém que tivesse talento para cantar, né? Aí lá não sei se como foi definido todos os detalhes, mas definiu-se que não ia ter vencedor no festival. Todos seriam vencedores. Porque a ideia não é fazer um ficar melhor que o outro, mas a ideia é desenvolver talentos. Mas eu não sei se deixar essa informação para a última hora. A verdade é que quando a pessoa se inscreveu, ela foi incentivada a ser a primeira, a melhor. E quando foi avisado que não teria vencedor, ficaram bravos. Alguém ficou bravo. Como não vai ter vencedor? Eu me preparei para ser o melhor. Você entendeu o que eu disse ou não? É a ideia de igreja equivocada. Eu vou treinar, vou fazer uma bela letra, vou fazer uma bela música, eu quero cantar, eu quero tocar, eu quero ser. E aí fica fora disso aqui. Deu para entender, Lisandro? Só que aí o que acontece, irmãos? Onde é que você pode falar de Jesus? Em qualquer lugar. Só que a gente muitas vezes perde mil oportunidades, porque a gente esquece que a gente não foi chamado para isso. A gente não foi chamado para estar reunido aqui. Não é que é pecado estar reunido. O próprio texto de Atos vai dizer isso. Só que muitas vezes se acha que a gente foi chamado para isso. Vamos resumir um pouquinho aqui. Para quem é a carta?
É a segunda pergunta. Ó, a igreja na Galácia, que é essa cidade, ou seja, que são as cidades, as igrejas daquela região. Amém? Como Paulo chama esse grupo de pessoas? Quem é que lê aí? Vamos lá, Gálatas capítulo 1. Põe na tela aí, versículo 1, para a gente ler um pouquinho. Como Paulo tratou essas pessoas? Põe na tela capítulo 1 de Gálatas, versículo 1. Irmãos, após se apresentar, que é o versículo 1, olha o que ele vai dizer no 2. Vamos no 2. Ó, a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Então ele tem um destino. A carta, ela tem um destino. É a igreja que está, ou as igrejas que estavam na Galácia. E essa carta tinha um objetivo. Esse é o grande ponto dessa carta. Qual é o objetivo dessa carta? Então, irmãos, eu estava pensando sobre esse assunto e lembrando que em alguns momentos a igreja do Evangelho mandava cartas, né? Mandava carta ou não? Sim. E qual era o objetivo da carta? Não era, teoricamente, tratar dos problemas da igreja? Ou seja, situações que a igreja estava enfrentando e que muitas vezes o pastor local tinha alguma dificuldade de tratar. O que fazia vamos dizer, o pastor geral? Mandava uma carta. Não é isso, irmãos? Acontecer? Vamos embora. Mandava uma carta. O que Paulo está fazendo? Ele está tratando a igreja da Galácia através de uma carta. Amém? E aí nós temos que entender que essa carta ela tem um objetivo. Só que a lição não dá o direito de passar correndo, né? Então vamos resumir um pouquinho aí. Vamos resumir um pouquinho. Qual é a saudação da carta? Versículo, vamos lá. Versículo 3, põe na tela aí. Versículo 3, vamos lá, irmãos. Graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo começa a enfatizar uma coisa, irmãos, que talvez muitos hoje não entendem. Ele enfatiza a graça. Ele enfatiza a graça. Ele vai destacar a graça, essa graça salvadora. Porque ele vai combater pensamentos equivocados com relação ao Evangelho. Por isso ele está destacando, ele está, graça a vós. A vós quem? A vós quem? A vós da igreja na Galácia. Amém, irmãos? Ele está tratando a igreja. Por que era importante ele saudar a igreja dessa maneira? Vamos lá, irmãos, olha. Lá para o versículo 4, eu estou tentando resumir para a gente poder trabalhar o final da lição. Versículo 4. Vamos lá, irmãos. 4. O qual nos deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Quem se deu por nós? Jesus. Quem se deu? Jesus. Jesus. Com qual propósito? Salvação. Para nos livrar. É possível a gente ser livre sem a pessoa de Cristo? Sim ou não? Agora, a pergunta é: quando Cristo se deu? Jacó, ajuda a gente aí. Quando Cristo se deu? Quando Cristo se deu? Tá aí, ó. Ele se deu por nós. Quando? No começo de tudo, né? Ó, irmãos, ó, presta atenção na pergunta e a resposta do Jacó. Porque se nós não entendemos esse processo bíblico, lembra que o Evangelho é a palavra? Então eu coloquei aqui, quando Cristo se deu? Olha o que ele falou aqui. Repete. No início de tudo. No início de tudo. Se nós não entendemos esse processo que Deus apresenta na pessoa de Cristo, nós vamos se perder nessas ações da lição. É por isso que eu convido vocês a ler as Escrituras. Eu insisto muito com a leitura da palavra. Eu posso ler a lição aqui de cabo a rabo, irmãos. Mas a lição ela não traz alguns detalhes nesse inicial, porque não dá para escrever tudo. Eu mesmo, quando vou tentar escrever alguma coisa no Facebook, eu tento diminuir, tem hora que não dá para diminuir. Porque não dá para escrever tudo. Então, quando o texto foi escrito, ele não fala tudo de uma vez. Mas agora observa um detalhe interessante. Eu perguntei quando que Cristo se deu.
Aí ele disse no princípio, ou no começo. Vamos entender isso biblicamente? Vamos lá, 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. E aí é importante nós entendermos que Paulo está tratando. 1 Pedro capítulo 1, põe o versículo 19 e 20. Eu estou resumindo a leitura, ó. Mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mania. O sangue de quem? De Cristo. Agora olha o versículo 20. Glória a Deus. Ao 20. O qual, vamos, igreja, na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Para aí. Antes do quê? Isso quer dizer que Deus, em sua onisciência, aquele projetou antes de tudo existir. O que ele faz é revelar isso depois. Amém, irmãos? Amém. E ele revela isso por amor. Ele revela isso por graça. Aleluia. Não é porque o homem merecia, é que Deus assim o fez. Glória a Deus. Se eu não entender isso, eu vou começar a achar que eu posso obedecer por mim mesmo, e eu não posso obedecer por mim mesmo. Eu não sou capaz de obedecer. Então, quando Paulo está saudando a igreja, ele fala graça. A graça de Deus. A graça de Deus revelada no Cristo, que se deu por nós. Agora, observe a questão da leitura. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse 13. Isso é importante mais a gente ler. Oi? Vai, igreja. E adoravam todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Isso é importante. Essa graça de Deus é que é salvadora. E essa salvação de Deus, ela está na pessoa de quem? De Cristo. De quem? De Cristo. Que foi morto quando? Da fundação do mundo. Igreja, vamos juntos. Quando? Morto quando? Ah, papai. Morto quando, irmãos? Vamos ler o versículo. Desde a fundação do mundo. Conhecido quando? Antes da fundação do mundo. Ele é conhecido antes e morto desde a fundação. Por quê? Tito. Vocês se arranjam, hein, irmãos? Eu vou tentar vir aqui mais umas vezes, vou fugir. Tito 2. Calma aí. Tito 2:11. Vamos juntos? Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação a todos os homens. Se é a todos, é a partir de quem? Se é a partir de quem? De Adão. É a todos. Isso quer dizer que ninguém, literalmente ninguém, poderá um dia estar na presença de Deus se não fosse a manifestação da graça salvadora. Amém? Acabou a lição. Não tem mais, Jacó? Opa! Dá para mastigar um pouquinho mais ou não? Então vamos mastigar um pouquinho mais. Presta atenção nisso, irmãos. Eu vou cutucar vocês. Alguém poderá ser salvo sem a lei? Vou fazer a pergunta de novo. Alguém poderá ser salvo sem a lei? Sim ou não? Que confusão, pastor. Sim ou não? Sim. Agora eu faço outra pergunta. Alguém poderá ser salvo vivendo em transgressão contra a lei?
Vê que é uma coisa complicada? A lei é para salvação? A lei é para salvação? Meu amado do céu. Irmãos, é o que vamos mexer no assunto. Então, quando Paulo está escrevendo aos Gálatas, ele vai mexer nessa questão. Só que a lição não me dá o direito de começar a atravessar todo o carro para frente aqui. Então, a base é exatamente isso. Paulo está falando, ó, irmãos, nós somos salvos pela graça. Então, quando nós somos salvos pela graça, presta atenção, nós passamos a compreender a lei. Se você e eu não fomos salvos pela graça, nós não vamos entender a lei de Deus. Eu acho que todo mundo aqui é falho, amém? 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 Mas vamos para Êxodo 20. Eu vou mastigar um pouquinho com vocês, dá tempo, até meio-dia dá. Amém, meu Senhor. Êxodo 20. O que eu vou ler? O que eu vou ler no Êxodo 20, irmãos? Não, irmãos, não vou ler o mandamento, não. Aí que vocês se atrapalham. Êxodo 20, você só lembra de lei. Êxodo 20, olha para esse Êxodo 20, põe na tela aí. Olha que está escrito Êxodo 20. Êxodo 20. Presta atenção no que você vai ler. Vamos lá, todos juntos. Então, falou Deus todas essas palavras, dizendo. Para aí. A gente só lembra de mandamento, né? Mas antes do mandamento, qual que Deus vai afirmar para os nossos antepassados? Versículo 2. Vai. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Para aí, a minha pergunta é: Deus tirou eles do Egito porque eles mereciam? Não. E por que Deus tirou? Por graça, irmão. Por graça, favor imerecido. Entendeu, Hernani? A gente esquece desse começo do Êxodo 20. A gente fala que não terá dentro de mim, não matarás. A gente esquece que Deus tira primeiro. Amém? Amém. Ao tirar, ele tirou por quê? Quando eu tiver faltando 5 minutos, dá um pouquinho para não esquecer, tá? Eu vou querer ficar até amanhã aqui. Ao tirar, ele tirou por quê? Deuteronômio capítulo 7. Olha o que você vai ler, por favor, não se esqueçam disso. 7:6. Vamos lá, igreja. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu, a fim de seres o seu próprio povo, acima de todos os povos que há sobre a terra. Presta atenção, 7. Versículo 7. Vamos lá? O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque fostes mais numerosos do que todos os outros povos, pois eres menos em número do que qualquer povo. 8. Vai. Mas porque o Senhor vos amou. Parou. Se você pegar a tradução, está assim: porque o Senhor vos amava, ou vos amou. Presta atenção. Quando foi que Deus amou aquela geração? Ó, quando, ó. E porque quis guardar o juramento que fizeram a quem? A vossos pais. Foi que vos tirou. Foi que vos tirou. Quer dizer, antes de tirar, Deus fez o quê? Deus amou. Amém, irmãos? Amém. Deu para entender? Isso é graça ou é lei? No seu sentido amplo da palavra. É graça.
Agora, para que Deus vai dar a lei? É para dar princípios de vida para aquele povo que foi tirado. Amém, irmão? Amém. Agora, uma coisa interessante sobre o texto. Quando você olha para esse texto, quem saiu do Egito? Quem saiu do Egito? Êxodo 12. Vamos ver quem saiu do Egito. Isso vocês não podem esquecer. Você tem tudo a ver comigo e com você. Senão está tudo perdido. Êxodo 12, 37, se não for na memória. Vamos lá, igreja na tela. Assim guiará os filhos de Israel e Ramsés passos fortes, 600.000 homens de pé, sem contar as crianças. Quem saiu aí nesse texto? Os filhos de? Mas olha o versículo 38. Também subiu com eles uma grande mistura de gente. Para aí. Por que uma grande mistura de gente? Vários povos. Mas por que uma grande mistura de gente, Renilson? Isso aí eu não sei não. Irmãos, por que uma grande mistura de gente? Já ajuda eu aí. Por que uma grande mistura de gente saiu junto? Porque eles acreditaram, né? Na verdade, tinham muitos israelitas que tinham casado com egípcios. Fizeram a mistura lá dentro, né? Exatamente. Mas por que uma mistura saiu, além do casamento? Exatamente. Creram, o que mais? Fazia parte do propósito, né? Por que mais, igreja? Eu ainda bem que eu dei um minutinho. Sabe por quê, irmãos? Sabe? Presta atenção por quê. Eu vou tentar fechar esse raciocínio, tem alguns minutinhos aí, mas eu preciso explorar o assunto todo de uma vez. Guardem isso, por favor. Além de casamentos que houve entre israelitas e pessoas de outras nações dentro do Egito, alguns textos vão deixar muito claro, havia um propósito de Deus. E qual era o propósito maior que Deus tinha? Foi na terra, Gênesis 12. Gênesis 12. Após chamar Abraão, para ele sair lá do pacote, lá, tudo, da terra e tudo mais, olha o que Deus vai dizer para Abraão no versículo 2. Vamos no versículo 2. Ó, eu farei de ti. Vamos para o versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas quem? Todas as famílias da terra. Como que todas as famílias da terra podem ser benditas? Sabe como, irmãos? Lembra que Paulo... Qual é o tema da lição no geral? Não hoje. Qual é o tema geral da lição? O Evangelho que liberta. O Evangelho que liberta. Então guarde isso. Deus vem trabalhando na história, amém, irmãos? Amém? Quando várias pessoas saem porque Deus assim está trabalhando na história. E quando Paulo vai escrever a carta aos Gálatas, isso vai chegar lá na frente ainda, Paulo vai afirmar algo seríssimo sobre o Evangelho. Põe na tela, Gálatas 3. Gálatas 3, por favor. Olha o que vai dizer no versículo 6, por exemplo. Gálatas 3, 6. Vamos lá? Assim como Abraão creu a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Para aí, já na tela. Quando você vai ver como que Abraão creu em Deus, são muitos detalhes. Uma delas, dando ouvido à voz de Deus, saindo da terra, deixando a parentela e indo para onde Deus mandou. Sim ou não? Sim. Mas também oferecendo filho em sacrifício. Aí vem o versículo seguinte, versículo 7. Sabei, Pois os que são da fé, eles são filhos de Abraão. quer dizer, se não ser da fé, não pode ser filho de Abraão. Mas para ser da fé, você precisa do quê? 8. Ora, a Escritura
prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a ou o evangelho a Abraão. Quem está com a Bíblia aberta aí? Nesse texto, tem alguém que está a Bíblia aí, a expressão evangelho? 3:8. O que anunciou Abraão primeiro? O evangelho. Amém, irmãos? Ele anunciou o evangelho a Abraão, dizendo o que para ele? Em ti serão benditas quem? Todas as nações. Agora, para que as nações sejam benditas, elas precisam crer no evangelho. Sim ou não? Sim. E quem é a essência do evangelho? Quem é a essência do evangelho? Cristo. É por isso, irmãos, que quando a gente estuda o assunto, nós temos que mastigar esses pequenos detalhes. Porque esses pequenos detalhes nos faz compreender que Deus está trabalhando desde o passado para nos libertar pelo poder do evangelho. Só que algumas pessoas ficaram estacionadas. Por exemplo, nós temos que guardar o sábado? Sim. Temos? Sim. E os demais dias? Não, os demais a gente não guarda. A gente guarda os demais dias? A gente não guarda, só guarda o sábado, né? Qual o grande problema nosso então? É que a gente pode idolatrar o sábado e esquecer que nos outros 6 dias da semana nós somos igreja. Deu para entender ou não? Então nós temos que tomar cuidado. Tem pessoas que falam assim, ó, eu não tenho nenhum compromisso de estar na igreja no domingo, na quarta-feira. Vocês já viram isso aí? Se a pessoa não tem compromisso na igreja no domingo, na quarta-feira, quando que ela tem compromisso? Existe algum texto na Bíblia que manda você estar na igreja no sábado? E o resto você esquece? Não. Não existe não. Um texto assim, ó, eu só quero você na minha casa no sábado. Não tem isso. A Bíblia diz 6 dias e para toda a tua. Aí, ó, pastor, eu estou fazendo a minha obra nos 6 dias.